certas coisas que você estuda, que você lê, que às vezes dá um insight em você que é impressionante. Me chamou a atenção um livro que eu fiz um estudo agora, até pelo processo de doutorado, que é este livro bem aqui. E uma das coisas que ele abordou que mais me chamou a atenção é o processo do medo no ensino e aprendizado, ou no ensino e aprendizagem. Quando aquele professor ele entra na sala de aula, ele vai entrar em contato com uma turma ou com um grupo de alunos e ele tem uma série de medos e receios dentro dessa relação, medos que podem levá-lo a ter um processo de ensino diferente e, claro, afetando o processo de aprendizagem. Esse medo de um professor ele me remeteu a toda essa reflexão do processo de ensino e aprendizagem, onde, neste processo, eu tenho uma pessoa que ensina, geralmente trazido pela figura de um professor, que aprende, representado por um aluno, mas principalmente pela forma como isso é tratado hoje através de conceitos puramente técnicos, ou seja, qual a melhor técnica que eu tenho para ensinar ou para passar alguma informação para uma outra pessoa. E se você for analisar todos os textos que você olha aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, rede social, cursos, MBA, mestrado, doutorado, eles são focados em técnica. Ou seja, como eu posso fazer isso? Como eu devo fazer isso? Mas pouco se tem discutido o quem faz isso ou o porquê se faz isso. Esses dois pontos que ficam esquecidos aqui, eles levam a uma grande reflexão aqui nesse processo todo de ensino e aprendizagem, que é uma vertente voltada tão somente para o processo técnico e muito pouco voltado para quem está fazendo. Parece que é algo mecânico, ou seja, eu tenho que ter uma forma técnica de passar toda a informação possível para aquela pessoa, mesmo que isso às vezes seja um tanto quanto irrelevante. Mas o ponto principal que eu queria discutir aqui é por que, Edgar, tu és médico, tu estás falando sobre processo de ensino e aprendizagem, o que isso tem a ver contigo. Esse foi o insight do livro. Se você trocar a palavra professor pela palavra médico ou pela palavra líder, você vê aqui uma coisa extremamente relevante, de que nós temos também um processo de ensino-aprendizagem, tanto na liderança quanto na relação médico-paciente. Este aqui é o ponto que eu queria destacar e para mim que fez muito sentido, porque, querendo ou não, eu ensino pessoas todos os dias. De que forma eu faço isso? Bem, eu tenho uma experiência grande hoje, de mais de 5 anos, passando boletins médicos de uma unidade de terapia intensiva. O que é isso? Eu falo com famílias e falo às vezes com pacientes diariamente, descrevendo o que está acontecendo com aquele caso ou com a evolução do caso do paciente. E nem sempre as notícias são boas. Nem sempre eu dou boas notícias para as pessoas. O que fica disso tudo aqui, o que fica deste ponto principal aqui é de que forma eu posso, nesta relação, também ter uma comunicação eficaz com este paciente ou este familiar. E eu confesso a vocês que esta relação, para mim, demorou a entender muito, e esse foi o insight grande desse livro, o quanto eu tenho medo de momentos como esse. E sabe que o medo ele está presente na rotina de um médico, principalmente um médico da minha especialidade, porque principalmente este ponto aqui, onde eu vou falar com uma família, é um ponto onde eu posso ser julgado, é um ponto quando eu posso ser taxado de incompetente, é um ponto onde a família não quer escutar e pode não aceitar por um simples fato de que eu conheço essa pessoa no pior momento da sua vida. Eu conheço esse familiar, eu conheço esse paciente num momento mais desafiador da sua vida e, na verdade, em muitas das vezes, em um momento onde ele vai perder a vida ou está, obviamente, com risco de perdê-la. Então, essa relação ela é cercada por medo na sua essência. E este medo aqui, ele tem tanto o lado do paciente quanto o lado do médico. Do lado do paciente, eu destaco principalmente porque ele está com uma dúvida se eu sou ou não o herói da narrativa que ele sempre conheceu. Se você vê outro texto meu que tem no Instagram, eu falo muito sobre a narrativa do herói, que é justamente ela é péssima para a situação, para a relação médico-paciente, porque simplesmente se desenhou o médico como um herói, onde ele é aquele profissional que vai salvar vidas, salvar, curar. Bem, isso de fato faz parte da minha profissão, mas considerar um herói aquele ser que talvez esteja acima da relação humana, seja um humano bonificado, digamos assim, de bênçãos e capaz de salvar pessoas,
é talvez muito bacana, muito bonito quando eu consigo salvar, quando eu consigo salvar essa pessoa. Mas e quando eu tenho um insucesso? Essa pessoa não tem o sucesso necessário. Essa pessoa é vencida pela própria doença. Quer dizer que eu não sou mais o herói. Então, isso aqui quebra uma narrativa para o paciente associado a isso. Eu tenho as várias notícias midiáticas que são envolvidas, onde eu tenho os profissionais sendo taxados, às vezes, de incompetentes, de negligentes, pelos meios de comunicação social em massa e tudo mais. Por outro lado, eu tenho o médico. O médico que é aquela pessoa que se capacitou durante 6, 8, 10 anos, como foi o meu caso numa formação, onde você pega aqui e começa a falar com o paciente. E você começa a ser questionado, só que muitas das vezes não do ponto de vista técnico. Porque aquela pessoa, ela não é um profissional técnico na maioria das vezes. Ela está em dúvida com relação. E às vezes, e muitas das vezes, ela pode ser um profissional técnico. Então isso cria aqui uma dicotomia, um ambiente extremamente tenso. E também um ambiente de ensino e aprendizagem. Este é o ponto principal aqui, que eu queria fechar nisso tudo aqui, dessa situação do medo que envolve essa relação, porque esse ambiente de ensino e aprendizagem, eu tenho a pessoa que ensina, que geralmente é a figura do médico ou do profissional de saúde, e eu tenho a pessoa que aprende, que geralmente é o paciente e ou o familiar. O fato é que eu tenho uma situação, um cenário aqui que eu tenho que individualizar. É necessário individualizar essa relação e este ponto, cercado de medo, cercado de anseios. Então, por isso, que eu até queria corrigir uma frase que eu falei e escrevi aqui, que talvez as pessoas elas crescem profissionalmente, falando como seres humanos, até o limite da sua incompetência. Talvez a frase fizesse muito mais sentido ao dizer que as pessoas crescem até o limite do seu medo, até onde elas conseguem avançar com o seu medo. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? O que é que você pode fazer hoje? Avançar e enfrentar seus medos.